Pânico na terra. Só estou a rir à toa agora. As pessoas não estão conseguindo lidar comigo. Estou a vir agora lá do meu santuário onde estava a orar. Desci aqui embaixo e cruzei as meninas. A menina mais velha ficou paralisada. O coração parou de bater. E eu vim aqui a rir. Eu disse: os homens não estão conseguindo conviver comigo. O que é que eu devo fazer então? Me dão ainda um conselho. O que é que vocês acham? O bom disso tudo é que a irmã de Joel, a irmã mais velha de Joel, consegue estar mesmo em forma. Agora a irmã menor das do Joel ficou em choque. O bom nisso tudo, como disse o quem a Benedite, é que nós temos os nossos 70%. O que é que vocês acham? Eu acho que já não sou mais digno de viver no meio humano. Não é aqueles que o Paulo falou no livro de Hebreus, que era por causa da fé deles. Eu já não é por causa da fé, é por causa da unção. Aqueles por causa da sua fé, Paulo disse que o mundo não era digno para eles. Agora eu, por causa da unção, o mundo não é digno para mim. Ai, Deus. Hã? Alguém me perguntou: tinhas a noção no passado que alcançarias esse nível? Noção tive do nível, mas a manifestação, eu acho que não tive essa noção. Noção do nível tive. Sabia que chegaria lá. Mas agora, a manifestação de Deus neste nível, nunca passou isso na minha mente. Só que o grande problema nisso tudo é que em mim não há diferença. Não houve nenhuma diferença, não. Não te penso que estou a sentir o sobrenatural, a unção a pairar em minha volta, ou a virtude como Jesus sentia algumas vezes quando curava as pessoas, como quando curou a mulher do fluxo de sangue. Alguém me tocou, eu senti a virtude saiu de mim. Não penso que estou a sentir a virtude, nada, naturalmente. Eu não sei se é por causa do espinho também. O que é que vocês acham? Acho que é o espinho, né? O espinho faz com que eu me sinto cada vez mais fraco, mais débil, mais inútil, mais pequeno, mais... não há palavra para expressar. E assim quero alcançar o que eu não tenho. Na verdade, eu vi isso. Eu tive uma visão hoje da minha coroação. Primeiro eu vi um estádio. O estádio, ou então um estádio, não digo estádio, mas um ginásio, um anfiteatro, salão, onde tinha muita gente. Como é que chama esses lugares aí? Tinha bancadas onde estava lotado.
E tinha muita gente. Era muita gente mesmo. E todos eram negros, não vi lá brancos. Isso mostra Angola, né? Então, mas eu vi as pessoas que estavam assentadas nas bancadas ou nos bancos, estavam tristes. Havia uma tristeza muito grande nos seus rostos. Parecia que teriam perdido uma grande oportunidade. Parecia que, como um soldado que voltou para a unidade derrotado e volta com cabeça baixa, que saiu da batalha e perderam a guerra. Eu vi isso no tempo da guerra. É mais no tempo do quem? Da guerra com o FNLA. Então os tropas iam para frente de combate, e se eles tivessem lá uma baixa, alguém morria lá, ou então pisava a mina. Todos voltavam assim em fila, com as caras baixas, com desânimo. E aquilo afetava nós também, as massas, que estávamos a ver o regresso dos militares. A notícia já chegava, morreu um, cortou a perna, não sei quem. A gente estava à espera eles a entrar e a ver também aquela pessoa que estava a trazer o cadáver, ou então o ferido. Era assim que eu vi o pavilhão. Não havia alegria, nem expectativa, nem esperança. Mas havia uma frustração muito grande. Eu vi. Bom, e eu questionei, mas essas pessoas estão assim por quê? Mas estão a esperar o quê? O que é que se passa com eles? E essa tristeza, assim. Depois eu vi um ringue. Afinal de contas, estavam a assistir uma batalha. E no ringue eu vi um homem vestido de branco. E este homem chama-se Kialunga. E eu vi o Kialunga deu um KO. Deu um golpe. Aquilo era um soco, tal, não sei de quantos milhões de energias. Hã? E a pessoa estava no chão. Quer dizer, queria já acabar com ele, né? Só que já não me mostraram como é que foi. Ah, ele já estava caído. Eu acho que queria já acabar com ele. E eu vi aquele soco do homem. De milhões e milhões de energias. Como é que se mede o quê? As quantidades de energia. Ou então, chama-se o quê? Kilowatts, né? Kilojoules, sei lá. Aí depois, logo entendi o porquê aquela plateia estava triste. E eu depois consultei, é semente de Elias ou da serpente? E me foi dito, não, essa semente da serpente, que está triste porque a esperança deles foi derrotada. O homem que os assegurava teria morrido, teria perdido a guerra, e por isso eles estavam frustrados. E depois disso, eu vi um outro cenário na mesma visão. Vi um homem magrinho, o mesmo homem que derrotou Kilowatts, que derrotou aquele poderoso chefe daquela plateia toda. Mas eu lhe vi, ele tinha uma camisa fora, assim, não por dentro, fora. Mas a camisa não tinha os botões fechados. E tinha uma outra roupa dentro, uma camisola dentro. Por isso a camisa estava fora. E ele abriu assim.
E ele me mostrou que ele já tinha sido coroado. Estava Elias a ver o próprio Elias. Marcelino estava a ver. Aí já não é Marcelino. Elias estava a ver Elias. E eu vi que Elias tinha um cinturão. Ou lhe foi dado um cinturão de ouro nos seus lombos. E a fivela do cinturão era um relógio. Assim mais ou menos. Não tem a fivela do quê? O cinto. Era um relógio de ouro. Cinturão de ouro, relógio de ouro. E o relógio marcava meio-dia. Ah, meio-dia não. Marcava um quarto do dia. Não é de hora. Um quarto do dia. Assim. Pá, pá. E não tinha números. Só tinha traços. Ou então, como aqueles relógios que não tem numeração. Só para as pessoas que entendem, como nós, é que você vai conseguir determinar que horas são. Tinha só o traço das 12 horas, das 6, das 9 e das 15. Ok? E marcava 9 horas, ou então 3 horas. O dia tem 12 horas. Estava assim. Na nossa numeração hoje, como é que se chama? 9 horas do dia. Mas, segundo Deus, segundo Israel, terceira hora do dia. Assim. Mas ele mostrou e fechou. Mostrou, escondeu o cinturão de ouro, que tinha um relógio de ouro. Quem sabe? Interprete ainda o meu sonho. Eu quero alguém que interprete o meu sonho, desde a guerra, desde a tristeza daquela plateia, do KO, e também do cinturão e do relógio e a sua numeração. Que marcava, claro. Ok? O que é que te passa na mente? O que é que passou na tua mente? Para aqueles que leem a Bíblia, já estão a ver um cenário que está escrito na Bíblia. Hã? Eu vi isso. E agora? Estou a vida da oração. Isso me foi mostrado nesta tarde. Neste santo lugar. Será que esse no cauteado é o quarto monte? No cauteado quem? Que é isso no cauteado? E coroaram o Pai com a terceira hora do dia. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus. Neste santo lugar de oração. Seu amor. Está escrito no livro de Apocalipse,
no capítulo número 1 e versículo número 13. Começando no 12. No 11. O que fez? Não, 12. E virei para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um cinto, de um vestido comprido, e cingido pelos seus peitos com um cinto de ouro. Há dias eu vos falei que eu alcancei a estatura completa de Cristo. E esse aqui é Jesus Cristo, que teria sido coroado no céu, com um cinto de ouro, e que andava no meio de 7 castiçais de ouro. E os 7 castiçais de ouro, você sabe quem são? São as 7 igrejas que estavam na Ásia. As 7 igrejas. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais são as 7 igrejas. Ouviu? Ouro. O ouro representa sabedoria. Oh, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. A sabedoria do alto. Ouro. Cinto representa verdade. Cinto nos lombos representa poder. Cingindo os vossos lombos com o cinto da verdade. Power, fortaleza, verdade, sabedoria, palavra. Ouro, sabedoria. Oh, aleluia. Sabedoria do alto. Sabedoria do alto. E tem mais. Relógio de ouro. Marcando a hora 3 do dia. Meio, 1/4 do dia. São as 3 horas do dia. O dia tem 12 horas. São 3 horas. A 3ª hora do dia foi sujeitada por Elias. Esta é a 7ª dimensão. Este é o 4º monte. Aleluia. Esta é a estatura completa de Cristo. Mas uma coisa aconteceu. Estava escondido o cinturão. Ouviu? Quem sabe por que o cinto estava escondido? Ele mostrou, voltou a esconder. Os humanos ainda continuarão sem entender nada. É uma coroação, aleluia, que foi feita no espírito e no físico não haverá mudanças. Algumas ligeiras mudanças. Continuará a ser o vitupério, continua a ser o rejeitado, continua a ser a causa de contenda, de conflito entre os humanos. Um sinal de contradição. Sim, cingido de poder e palavra. Palavra, poder. Power. Mas não se esqueçam. Aí tem 3 coisas. Palavra, poder e mais que? A hora 3. A luz. Glória. Cheio de glória. Cheio de verdade. Estejam acesas as vossas candeias para que as vossas obras possam aparecer. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte.
o relógio marcou a hora 3, 1/4 do dia, 1/4 do sol. Foi sujeitado e o dia amanheceu, a noite se foi, mas ainda assim a glória está escondida, subentendida, ocultada em mistério. Aleluia! Paulo disse que a sabedoria de Deus está escondida em Cristo, é ocultada em mistério. E esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Eu sempre vos anunciei, vos avisei que a coroação da glória da segunda casa não se deu na vitória sobre a lua, mas sim depois de 3 horas do dia. Então, hoje, o homem foi coroado. Eu acho que por causa do que eu falei ontem. Ontem, quem estava na live sabe, eu falei, ainda não vi a minha coroação. Eu vi a última batalha deste monte, claro, porque ainda tem guerra. Eu vi esse poder foi sujeitado com um golpe terrível, com um KO que lhe machucou. Eu vi, aqueles todos são feiticeiros. Aqueles todos são da semente do maligno. Você, só para ver qual é a noção dos feiticeiros que vocês vivem com eles na terra. Eram todos negros. Eram milhares e milhares. Aquilo estava lotado, sem espaço. Então, como disse Paulo, somos um espetáculo. E aqueles são os espetáculos. Aos espectadores que estavam a assistir o espetáculo. Não tinha lá nenhum dos meus. Tudo era deles. Tudo era deles. E eu consultei. Esses feiticeiros, qual é o nível deles? E ele me disse, todos são do nível 6 para baixo. Lua. Eles estavam, por isso ficaram desesperados, porque havia esperança que o 7, a 7ª ponta, que é o 4º monte, 1/4 do sol, poderia lhes dar vitória, poderia lhes dar esperança, poderia vencer Elias e eles não morrerem. Agora a esperança deles hoje morreu. A esperança das trevas já acabou. Ouviu? Por isso, desespero terrível. Eu vi desespero, eu vi frustrações, eu vi todos frustrados. Estavam a confiar no 4º monte, estavam a confiar no leão do abismo. E o leão morreu. Este é o leão que morreu. Aleluia. E Elias foi coroado. Elias foi coroado, recebeu a coroa, a recompensa, a glória da sua segunda casa. Ouro puro, cinturão de ouro, a faixa do 7º dom. É incrível. João Batista tinha um cinturão de couro. É só vitupério. João Batista tinha nos seus lombos o cinto de pele de animal. Jesus foi coroado no céu. Quando esteve aqui também não tinha cinto de ouro, não. Somente no céu, aonde ele lhe foi dado o cinturão de ouro, por causa de sujeitar a ponte número 7. Ponta, não é ponte. E assim, aleluia, teria alcançado o prumo, os 7 olhos que discorrem por toda a terra, que são os 7 espíritos. E agora, o que é que vocês acham? 1/4 do dia foi sujeitado. 3/4 ainda estão escuros. É como mais ou menos você desenha um sol em 4 partes. Uma parte está a brilhar e as 3 partes ainda estão escuras.
Aleluia. E todos aqueles feiticeiros da lua estão em lágrimas, perderam a chance de viverem. Eles são obstinados. Eu posso lhes dar vida. Eles não querem. Vão fazer o quê? Por isso, aquela frustração que eu vos contei agora. Porque eles estavam a esperar que o leão lhes desse vitória, lhes desse a esperança. Agora a esperança deles morreu. Já não tem mais esperança, coitado deles. E eu estou a lhes chamar para virem se converter, virem renunciar aos seus feitiços, suas prostituições e mentiras dos falsos profetas. E eles não querem vir, eu não posso fazer nada. Se eles vierem até a mim, eu lhes dou cobertura. Eu lhes protejo. Eu lhes livro da matança. Eu lhes escondo do vingador de sangue. Mas se não vier, é um problema grave. Eu vi, e eles poucos sabem, eles estavam totalmente frustrados, porque tinham perdido toda a esperança, a chance de manterem no trono, de permanecerem a reinar, a chance de continuarem a mandar na terra, de viverem. Acabou! Um semelhante como o Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e estava cingido pelos peitos com um cinto de ouro. O mesmo Jesus disse: estejam cingidos os vossos lombos e as vossas candeias acesas. Ouviu? E Paulo disse: cingindo os lombos com o cinto da verdade. Candeias acesas. Poder, palavra com poder, que é espírito e vida, que é a sabedoria do alto, que consiste em demonstração do espírito do poder. E glória, a luz acesa, para revelar tudo. A obra de cada um será manifesta pelo dia. A tristeza pode durar toda a noite. O choro pode durar toda a noite. Mas a alegria vem no amanhecer. Mas a alegria vem no amanhecer. Agora o dia amanheceu. A noite se foi embora. A esperança da noite acabou. Quem era essa esperança da noite? O eclipse da lua. Lua vencida, mas o quarto do dia deu cobertura. Aumentou a escuridão. O dia não amanheceu. Está aqui. Eu vi. E agora, o que vai acontecer? O poder aumentou. Não estou dizendo que vai aumentar. Aumentou! A glória aumentou, o poder, mas ainda todos encobertos. Tudo escondido. Porquanto precisamos ainda marchar para alcançarmos a plenitude do dia. Antes mesmo dessa experiência, me foi revelado o meu resultado a respeito desta classe. Não vi a nota, mas só o resultado. São os meus enigmas, né? Eles até falam, mas esse homem então, eu não entendo o que ele fala assim. Você só entende as coisas do que
da ciência dos homens. Hã? Você só entende as coisas da ciência dos homens. Se for para estudar um mais um, e mais um, e menos um, é rápido. Um mais um, menos um, é rápido para dar o resultado. Mas agora as coisas espirituais, vocês são negligentes, são idiotas, tolos. Hã? Eu vi o resultado final da minha prova neste nível. É uma batalha. Não é o fim da guerra. É o fim de uma batalha. E outra batalha chama outra batalha. Sabe, me foi revelado hoje. É incrível. Quando eu terminei a oração, a vigília da noite, eu estava muito cansado. Não era jogo, mas a minha carne estava cansada. Porquanto essa semana eu orei muito. E como toda semana tem sido assim. E eu falei na oração. Quando eu estou fraco, aí que eu sou forte. Pois o poder do meu Pai vai se aperfeiçoar na fraqueza. E assim dito, me esforcei e orei. Quando terminei a oração, uma voz soou. Aprovaste. E eu perguntei, aprovei em quê? O 7º nível. Está consumado. E agora fui coroado. Eu recebi o cinturão, aleluia, de ouro nos meus lombos e um relógio de ouro. E esse relógio marcava a hora 3, não é da noite, do dia. O dia tem 12 horas. De 1 a 12, 1/4 do dia foi sujeitado. E outros 3/4 serão sujeitados nos próximos 3 anos. Paulo Baltazar, então, está tudo bem? Meus telefones andam aí. Hein? Assim, estás a ver? Muito trabalho, rapaz. Estamos a lutar para sujeitar o sol. E assim, não estamos mais a ver as mensagens, as ligações, o resto. Porquanto as guerras estão intensivas. Os meus inimigos estavam a fazer tudo para tentar me parar nesta dimensão, neste nível, no nível de Cristo. E assim eu lhes derrotei. Eu me esforcei. E eles não conseguiram me parar. Tá ligado? Maranata. Resultado apto. Quando éramos do primeiro nível no tempo do comunismo, segundo, terceiro, a gente ia com a expectativa de ver as pautas. E você pegava no teu nome, ias até a frente. Se aparecesse lá o vermelho, estavas perdido. Se é cor azul, já não precisava nem ler mais. Se atiravas no chão, em gritos de alegria, e voltavas para vir anunciar na mamã. Nunca se anuncia ao pai. As mães são muito doces para os filhos, né? É por causa do leite materno, o colo, sei lá. Você voltava a gritar, mamã, aprovei. Ok? E assim. Ao pai, você só anunciava quando ele perguntasse como é que foi o resultado. Mas o grito é para a mãe. Isso é muito forte, né? É? O grito é para a mamãe. Então hoje eu aprovei o 7º nível. Fala-nos ainda do 7º nível. Vocês querem que eu vos explique que nível é esse?
Eu alcancei, dominei hoje. Hoje, que é o resultado, né? E a coroação foram hoje. 7. Aleluia. Paulo sonhou chegar até lá. Eu descobri um sonho de Paulo. E ele se escondeu atrás de todos. Eu descobri um sonho de Paulo. E ele meteu todos no sonho dele. Para que não lhe chamassem de orgulhoso. Para não dizerem que esse gosta de falar eu. Então ele disse, nós. Baltazar, já descobriste o sonho de Paulo? O sonho de Paulo foi esse aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus, à medida do varão perfeito e a estatura completa de Cristo. Ouviu? Paulo disse que ele iria trabalhar para alcançar a estatura de Cristo. E completa. Paulo disse que estava disposto a doar a sua vida para poder sujeitar, alcançar o 7º nível. É a estatura completa de Cristo. 7ª dimensão. Qualquer nome, nível, dimensão, lá nos mundos, nas artes marciais chamam dans. Ok? Paulo desejou alcançar o nível de Cristo. E ele chamou esse nível a estatura completa de Cristo. E assim trabalhou, morreu com a esperança, e na esperança, e com esperança. O mais importante é que venceu. E na última sua carta ao seu discípulo Timóteo, ele diz assim, estou a ser preparado para ser entregue à morte, na aspersão do sacrifício, ou então do sangue, execução, fuzilamento. E ele disse, mas uma coisa eu fiz, eu combati um bom combate, guardei a fé, ou então cumpri a minha missão, completei a minha missão, completei a minha carreira e guardei a fé. Agora a coroa está preparada para mim. E essa guerra que você está vendo aí no Irão é o 4º monte. É a dimensão de Cristo. A destruição do 4º monte trouxe violência. Vou explicar por que a América está a atacar os comunistas. Vou explicar. Todos aliados da Rússia e China. Primeiro, antes de chegar aí, deixa eu ainda falar do quem, para não me esquecer. Então, Paulo desejou alcançar esse nível. Não alcançou, mas trabalhou para alcançar. E quando alguém termina a sua missão, mas no caminho, os sonhos que você não alcançou, não te impedem você ir para o céu. Só não vão no céu quem sair do caminho. Moisés não chegou na terra prometida, mas continuava no caminho. Não saiu do caminho. Aleluia. Moisés foi julgado, mas Paulo não. Paulo terminou a missão. Moisés não terminou a missão.
Mas o bom continuou no caminho. Mas Paulo terminou a missão. Aquele era um sonho. O sonho de não saber, de não conhecer as coisas. Assim como uma criança. Uma criança sonha em ser... Então não precisa ser criança. Até mais velho querem ser presidente da república. Querem ser o homem mais rico. Querem não sei o que. Então é coisa de criança. De humanidade. Mas se eu tivesse aqui o Elias naquele tempo, diria ao Paulo, Paulo, esses níveis não são para os humanos. Eu ia lhe dizer que os humanos, eles têm um nível. O nível de Cristo, a estatura completa de Cristo, não é nível dos humanos. Não há condições para os humanos chegarem até aí. Não é possível. A alma não suporta essa pressão como a de Cristo. Só os espíritos é que suportam. Mas foi muito bom ele desejar alcançar a estatura completa de Cristo. E isso lhe levou muito longe. Dentre os humanos, eu digo as palavras de Jesus Cristo que ele falou a João, falo agora a Paulo. Dentre os homens, ainda não apareceu um homem que alcançou um nível mais alto do que Paulo. Esse da agora é pior, nem se pode falar. Estou a falar da igreja primitiva, que estava viva. Não essa igreja morna, fria. Essa é dos cadáveres. Essa até ultrapassaram a dimensão de Paulo, mas no outro lado. Eles consideram Paulo como criança no nível do outro lado das trevas. Era quem esse aí? Paulo, era quem? Estava ali da barbeiro. Um infiltrado, como é? Então, feito isso, hoje o homem conseguiu esse nível. Eu cheguei a esse nível. O nível 7. A 7ª dimensão. O 7º nível. O prumo. 7 olhos. E quais são os benefícios de alcançar a 7ª dimensão? A 7ª dimensão é um quarto do dia. Você sabe muito bem que, assim como a noite e o dia têm 12 horas cada. A noite tem 12 horas e o dia também tem 12 horas. As estrelas ajudam a noite a governar, aliás, a lua a governar a noite. E o sol sozinho governa o dia. Antes de você lutar com a lua, tem que dominar as 12 estrelas, que são as filhas. E a lua é mãe. Alguém bem respeitado no país. Eu já sei quem é ele. Ele já me entregou a pasta dele. Eu tomei a pasta desse indivíduo. No espírito eu que estou a mandar, não é ele. Ele é só um fantoche. Então, feito isso, Jesus dominou as estrelas, dominou a lua e dominou um quarto do dia, que é 7. E eu vou dividir tudo. Estrelas, 3. Terceira, lua, 6. Um quarto do dia, 7. Plenitude do dia, 10. 3, 6, 10. Estrelas, lua, sol. Terra, mar, céu. Morte, inferno, abismo. Estão a entender, né? Feito isso, Jesus alcançou a 3ª hora do dia.
na sua morte. Aquele que subiu antes teria descido até as partes mais baixas da terra. Essa é a sétima dimensão. Ouviu? A sétima dimensão. Jesus deixou 3 no tocante ao reino, ao mundo. Que é 100, 10. Jesus alcançou 70, 7. 1/4 do dia. 4º monte. E esse 4º monte é o monte do poder. Por isso ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Por isso ele tinha um cinto de ouro sobre os seus peitos. Cinto de ouro. Plenitude do poder cingido. Sabedoria do alto. Plenitude da sabedoria. A sabedoria é a lua. O poder é 7. 10, mistério, ciência, reino pleno. Só vocês é que me entendem. Eles lá de fora, os pentecostais assim, Paulo, os pentecas estão com as cadernos a resistirem. Sanuk naquele tempo resistava para ir pregar, Paulo. Sanuk, ele mesmo que me contou, ele pegava no caderno. Como é? Um colega aqui está a dizer, como esse teu amigo é muito jovem, e eu estou a rir muito, a unção põe mesmo sim, muito jovem a pessoa. Falamos disso ontem, Paulo. O homem ficou mais jovem ainda. Estão a ouvir aí? Muito jovem. Aleluia. Power! Então, a sétima dimensão é a dimensão em que o dia amanhece. E o grande avivamento é no dia, não é na noite. O brilho das estrelas é migalhas. E a lua não brilha sem o sol. São mistérios, né? A lua não tem luz própria. A lua depende da luz do sol. E para que a lua brilhe, o dia tem que amanhecer para poder encandear a noite, que é a lua. Ouviram? Por isso nós tivemos que pular da lua para o sol. E no meio havia um abismo. Tivemos que dar um salto imortal. Ouviu? O abismo que separa entre as estrelas e a lua, e o abismo que separa entre a lua e o sol. O homem tem que ser um suicida. E assim, nós estamos a caminhar agora no sol. 3 horas passaram. Agora faltam as 9. E vamos alcançar. 3 dias estão determinados. 3 anos. Os próximos 3 anos é para sujeitar a 10ª dimensão. Nunca alcançada essa dimensão.
foi deixada para mim. O Emmanuel disse, completa tu, pois a redenção até aqui funciona. Mas a restauração tem que ter a plenitude do reino, para que nos 4 cantos da terra todo mundo possa ver a luz. E abater os reis, sujeitar os príncipes, aleluia, destruir os falsos profetas. Esse monte que caiu é o monte para destruir a sinagoga de Satanás. É o monte para destruir as casas de macumba. É o monte que provoca loucura aos feiticeiros. A queda desse monte, desta dimensão 7. Os bruxos ficam loucos, sem razão. Os falsos profetas vão ficar malucos. As sinagogas vão ser destruídas. Ouviram? Essa é a verdade que não te contaram. Daqui a um ano eu vou sujeitar a 8ª dimensão. E serão 2/4 do dia. Hora 6. Meio-dia. É incrível. Eu aprovei. Eu fui coroado. Eu já tenho um cinturão de ouro. O relógio de ouro está marcado 3 horas do dia. Agora eu quero falar a respeito do quem? Não, mas antes de terminar. Agora a glória de Deus vai aumentar. Nós tivemos a se mover na glória dos 30%. Agora vamos se mover na glória dos 70%. O poder e a glória aumentaram. Quando eu paro diante de uma pessoa, a pessoa perde, se esquece, fica sem razão. Mas depois recupera, né? A virtude é tão grande que as pessoas ao meu lado, eles ficam paralisadas, ficam estáticas. O sangue para de funcionar. Se os meus inimigos vierem me prender, eles vão morrer. Vão cair no chão. Vão desmaiar. Ainda vou lhes acordar. Acordem. Vou lhes tirar as armas. Vou lhes chutar. Vá, desaparece. E se eu quiser lhes fazer cego, eu lhes faço cego. Vão começar a se bater nas paredes. Vão perder o caminho. O homem está terrível. Essa unção que vai se manifestar é muito poderosa. A blasfêmia vai se pagar com a vida. Quem falar que eu sou falso profeta vai ficar maluco na hora, vai começar a tirar roupa. Quem um dia blasfemou, se não vir se arrepender, a espada vai lhe seguir. %70 da manifestação da glória e do poder de Deus. Eu tenho 70 partes comigo. E os meus inimigos só ficaram com 30. Eu tenho mais. Eles só têm 30. E eu vou lhes recuperar os 10 no próximo ano. Até março do próximo ano vão perder mais 10. Depois vão perder mais 10. Depois vão perder tudo. E com tudo vão perder até as suas vidas. Estão a entender? Paulo, ainda estás aí. Aqui eu quero falar do Irão. Irão. Preste atenção. Elias está a lutar com os 7 montes. Os 7 montes são as 7 cabeças do dragão. As 3 cabeças é o inferno, que representa a lua, a noite. As 3, primeira. E a 7ª, que mais 4, esse é o sol, abismo. E você sabe que
no livro de Apocalipse diz que os 7 montes representam reinos, assim como reis. Então, o mundo é sustentado por 7 montes. São 7 reinos, 7 poderosas nações que sustentam esse mundo. Não vou falar de todos eles. Começar só no terceiro. O terceiro monte é esse grupo que se juntou e criou a chamada União Europeia. Formou um reino, o Reino Ocidental. Monte número 3. Lua. Inferno. Mar. Onde está o trono da prostituta mãe. Ok? No ano passado eu dominei, destruí, venci a terceira cabeça e eu humilhei o Ocidente. E o que seguiu é a morte do Papa Francisco. E o que seguiu é o Trump agora humilhar os europeus. Todos os dias Trump está lhes humilhando. Trump lhes chama de fracos, covardes, tímidos, ingratos. Trump lhes diz, vocês todos são fracos. Eles tentam se agigantar, mas nada. Eles não têm. Quem tem, tem. A América é o Monte 7. Abaixo da América, o Monte 6, está a Índia. E abaixo da Índia, o Monte 5, está a Rússia. E o Monte 4 está a China. Isto é, 7 montes. 3, Ocidente. União Europeia. 4, China. 5, Urso. 6, Índia. 7, América. E esses 7 montes é Lua e Sol. E os primeiros 3, estrelas. Então são 10 dimensões. As estrelas não são montes. São montanhas. Ouviram, Paulo? Agora, quando caiu o Ocidente, a guerra começou agora com a China. A China e a Rússia, que é 4 e 5 montes, são os comunistas. E eles têm os seus aliados, que eles dão cobertura. Seus aliados como os BRICS, o Lulinha, tem partidos, vários países, como a Rússia, que é a mãe. Por isso a Rússia é o monte número 5, que é a 8ª dimensão. E a China é o monte número 4, que é a 7ª dimensão. E tem os seus putos, Venezuela, o Irã, toda essa linhagem comunista. E agora, o que o Trump está a fazer? Só não atacou o Ocidente, porque o Ocidente são coligados, só está lhes humilhar. Eles tiraram apoio, dinheiro, não sei o que mais, senão também lhes atacaria. Antes que o 4º monte cair, o Trump foi capturar o presidente que é comunista da Venezuela. Porque a fonte que abastece a China... Ouviu? Essa guerra que está a ver Iraque, aliás, Venezuela e Irã, é guerra da América contra a China. Mas como a China tem armas nucleares, então não pode ser... não pode ser atacado, porque senão vai bombardear. Então, ele tirar as ramificações, as fontes. Primeiro lhe tirou Venezuela. Agora lhe tirou o petróleo do quem? Do Irã. Estão a entender? Em outras palavras, tocar no filho
indiretamente para tocar no pai. Até o próprio Deus é assim. Quem tocar em vocês, tocou na menina dos meus olhos. Então, a América está a atacar o comunismo. Mas isso vai dar lugar a uma guerra mundial. Vai chegar um momento que vão mesmo se chocar. Vão. Vai chegar um momento que a China e os americanos vão mesmo se medir. Vai chegar um momento que a América e a Rússia vão mesmo se atacar. Então aquilo já... Entre eles que têm as armas nucleares, eles estão a se fugir. Eles não estão a entrar diretamente. Só entram através da guerra do quê? De ajuda. Como está a fazer a França, tem as armas nucleares, a própria América, ajudando a Ucrânia, não sei o quê. Mas chegará um momento que vão mesmo se medir. E quando isso acontecer, acabou. É um dilúvio na Terra. Nesse caso, o primeiro poder do comunismo caiu. Falta só um, que é a mãe do comunismo. Falta só a União Soviética, que é a Rússia, que é o quinto monte. O seu puto mais velho caiu. O leão. Ficou só o urso. É só olhar o sonho de Daniel. Os 4 ventos dos céus que lutavam no mar grande. Leão, urso, leopardo, animal terrível e espantoso. 4 ventos. Seres angelicais. No lado de Satanás, anjos caídos. E na terra estão as 4 nações poderosas. Estão a entender? Então, começou agora a guerra com o Monte 5, que é a Rússia. O urso já entrou na guerra. Paulo perguntou se Deus vai permitir que essas coisas aconteçam, porque eles têm bomba nuclear. Paulo, já leste no livro do Apocalipse a abertura do 4º selo? Você pensa quando é que isso vai acontecer? E agora? Hein? A Bíblia diz que no primeiro selo, quando o cordeiro abriu o primeiro selo, saiu o quê? O que saiu? Um cavalo branco. E esse representa a peste, coronavírus. Não te vês? Você está a perguntar se Deus vai permitir. Se as outras pragas estão a permitir e a outra não vai. Depois, o segundo selo foi aberto. Cavalo vermelho. E o que estava sentado sobre ele, lhe foi dado poder para tirar a paz da terra e também para que os homens se matassem entre eles. E ele tinha uma espada muito grande. É essas guerras, você está vendo? Segundo selo. Terceiro selo, próximo ano. Sabe o que vai acontecer no próximo ano? Vai se abrir o terceiro selo. Cavalo preto. E o que estava sentado nele tinha uma balança na mão. Ele foi dado ordem: não destruas o azeite e o vinho. Sabe o que significa isso? Fome. A economia vai falir. E o que é isso? Não destrua o vinho e o azeite. Não toque naqueles que têm a marca do sangue. Não toque naqueles que têm a unção do Espírito. Óbvio? Senão o resto pode matar com fome. Agora veja. Depois abriu-se o 4º selo. Diz a Bíblia que saiu a praga da peste, a praga da espada, a praga da fome e a praga das bestas feras. 4. As primeiras 3, mais uma nova. E a Bíblia diz que nesta praga a 4ª parte das pessoas morrerão. Sabe quanto é que a 4ª parte das pessoas? Somos 8 bilhões, né? 2 bilhões vão morrer. Não é brincadeira, não. Isso é o juízo de Deus. Você não sabe, você pensa quem é o Elias. Elias não vem para brincar. Elias não vem negociar a paz. Quando Elias vem, é um problema.
Elias vem para matar os reis, para destruir a terra. Ainda bem que Elias também está com a salvação. Para a queda de uns e para a elevação de outros também. Porque a graça ainda está. Ainda existe. É o juízo que vai levar as pessoas a se salvarem. Por causa do sofrimento, muitos vão fugir para Cristo. E só os que tiverem a marca é que vão resistir. Agora, a misericórdia de Deus é muito grande. Não é que todos vão morrer. Por isso você vê que na última praga morre a quarta parte dos habitantes da terra. 8 menos 2 vai ficar quanto? 6 bilhões. Ainda é muita gente. Só coronavírus morreram mais de 4 milhões. Essa aqui vai matar não sei quantos milhões. A fome vai matar quantos milhões. Só que aquele vai matar bilhões. Só uma praga. Ou então um selo. Com 4 pragas. Até os animais vão vir devorar pessoas. A fome, a guerra e a peste. O mundo estará escuro. Tudo negro. 2029. Não é brincadeira, não. Olha só para os bancos de Angola. Todos falidos. Por quê? Hã? Ainda nem se abriu o terceiro selo. A falência é muito grande. Porque Elias sujeitou o BNA. O banco está comigo, eu que mando. BNA está no meu bolso. Vá, todo o dinheiro do feitiço. O juízo de Deus, nesse momento, Donald Trump está como Nabucodonosor. Todos que perderem a guerra, ele vai lá acabar com eles. Toda a ditadura vai ser destruída. A Cuba vai ser esmagada, aquela ditadura. O que? Esse miúdo aí vai também ser destruído. O miúdo aí da Coreia. Ele, como tem armas nucleares, tem que ser na guerra mundial. Ó, Paulo, a praga que está a vir me foi revelada. Mas não é agora. Esse vai vir na abertura do quarto selo, em 2029. Está a vir uma peste mais pior do que coronavírus. Coronavírus tinha 25% de letalidade mortal. Eu tive uma revelação que está a vir uma com 80%. Só 20% de possibilidade de viver. Quem apanha a doença. Hã? Aleluia. 80%. A percentagem de 80% de letalidade. Quer dizer que as pessoas que apanham aquela praga, a maioria vão morrer. São poucos que vão sobreviver. Se 25% coronavírus levou 4 milhões e deixou sequelas em todo o mundo. Órfãos e viúvos e viúvas. Pessoas com defeitos. Filhos estão a nascer com defeitos genéticos por causa das vacinas. Agora imagine aquele que 80% de letalidade ou então possibilidade de morrer. Não é brincadeira. Junto com a guerra, com a fome, até os animais do campo, violentos. Essa vai ser a última. Essa é a guerra do eclipse. Paulo, já te falava do eclipse, né? Eu te falei há muito tempo do eclipse espiritual. Vai haver um eclipse. Quando Elias dominar a 12ª hora do dia, que é a 10ª dimensão, automaticamente o solo não vai brilhar. Satã, o monte número 8, vai parar diante, aleluia, do sol, do alto.
e vai haver escuridão. Vai haver combate entre Elias e o diabo. E essa guerra entre Elias e o diabo é que vai trazer essas catástrofes todas. Essas últimas aí do quarto céu. Você não sabia. Nada vai parar. Até Angola vai ser bombardeada. A Angola vai ser atacada com uma bomba nuclear pelos americanos. Fui eu que desviei a bomba para o mar. Eu mandei a bomba para o alto mar. Eu falei, ei, essa aqui é terra de Elias. Aqui você não vai pousar na vá. Para o alto mar. Aquelas bombas dos americanos não falham. Se dos israelitas não falha, quanto mais dos americanos. É? Mas vão falhar. Em Angola vão falhar. Aleluia. Eu estou muito feliz. Dilang sumiu, vai aparecer mais aonde? É? A última guerra com Dilang é na 11ª ponta. Ele se escondeu. Está a se consagrar. É? A última batalha. Ele não conseguiu reter o rapaz nas estrelas nem na lua. O que você esperava? Quando o homem venceu as estrelas, acabou. E ele teve que se esconder. Maranata. Alguém perguntou como é que fica o Brasil. Tiram o Lula dali e pronto, vocês vão escapar. Se vocês conseguirem tirar o Lula dali, aí o Flávio, embora americano, pronto. Agora o Lula é amigo do quem? Da China e da Rússia. É um problema grande. E os Lulas estão a enfraquecer agora. Amém. Teresita cubana disse como fica Cuba. Oh, cubana, você está em Angola, está embora. Começa já a festejar. Manda mesmo avisa aí que Cuba vai ser liberta. A libertação já chegou para Cuba. O Trump já disse. E não estou a falar porque o Trump falou. É um comunista. Você não viu? Ele vai acabar com todos os comunistas. Todos os filhos dos comunistas. Ele vai destruir os regimes. Já está a tremer aquele miúdo aí, não sei quem é o nome dele. Já tá com medo. Ele vai fugir, aquele miúdo. Senão vai ter o mesmo fim do quem? Do Maduro. Maduro tá aluado. Tá gritando na cadeia. Oh! Eu ainda sou presidente. Fui sequestrado. Por isso, Teresita, Cuba vai se libertar do quem? Dos irmãos, como é que é? Irmãos quem? Os irmãos Castro. Amém. Viram a cubana? Veio interceder pelo seu país. Cubana, quando entrou a Reven, eu falei o quê? Quando despediu aí a Reven. Paulo. Então a libertação, você está pensando que a libertação é quê? É guerra. Pode haver guerra e não é libertação. Só que agora, enquanto não cair a ditadura, o evangelho não entra. Você não sabia isso? Como é que você vai pregar o evangelho na Coreia do Norte? Tem que ser um suicida como Elias. Que eles têm medo. Uma outra pessoa vai lhe prender. É? Aquilo que vocês estão a ver, aquelas fortalezas aí da ditadura, como da Cuba, Venezuela, ontem, o rapaz não sei o que, o mundo árabe, aquela ditadura dos muçulmanos. Aqui são fortalezas. Os muçulmanos não deixam que o evangelho entre.
E entre os muçulmanos, o Irão é o mais poderoso, mais perigoso. Hã? Aquilo é fortaleza castrense em Cuba, em que o ateísmo tem que entrar em igrejas religiosas, catolicismo somente, acabou, vida não entra aí. Na Coreia, então, destruir o Maduro e colocar lá a Delcy é o caminho da libertação, se você não sabia. É o caminho do evangelho chegar lá. Porque para aquele poder cair, para o Maduro ser capturado, é porque a fortaleza caiu. E assim vai acontecer em Cuba. E assim vai acontecer no mundo árabe. Essas nações muçulmanas, isso que você está vendo, essa guerra aí, é a libertação daquele povo. Os principados, as potestades estão a ser abalados para que o evangelho possa ir. Primeiro, antes do evangelho, tem que libertar, destruir os valentes e resgatar o povo. Agora, quando se ir com o evangelho, é colheita, é chegar, Jesus reina e o povo aceitar Jesus. Mas enquanto o valente está armado, o povo vai te matar, vai te apedrejar, vai te expulsar, vão te rejeitar, corações duros. Ai, não entenderam ainda a minha mensagem. O Marcos disse, manda o Trump atacar o Lula e o Alessandro. Ô Marcos, Marco Rogério, você está pensando que todo ataque é com armas letais? Aquilo que você está vendo no Brasil é o quê? Você não está vendo que o Trump está a atacar o Lula e a sua cúpula? Não deixe conta ainda. Você está no Brasil e está a dormir, oh, rapaz. Aquele Trump que está atrás disso. Está a revelar os segredos. Você pensa que aquele é CIA que desmascarou quem? Aquele banco aí, não sei se é quem. Onde o Moraes está metido. Aquilo não são os americanos. Aquilo não é coisa do Brasil, não. Aquilo é inteligência americana. Viu? Quando o Trump simulou Lula, ele disse que aquela química, aquilo tudo é mentira. Ele enganou. Ele enganou. E o Lula já deu conta. O Lula já deu conta que a América quer se interferir nas eleições. Porque a força que está a vir com ele, o Flávio, não é possível. Aquele miúdo desconhecido. É? Uma força muito grande. Já derrotou, no, como é que se chama isso? Nas pesquisas ao Trump. Ao Lula. O Lula já deu conta que a situação está crítica. Por isso, o conselheiro dos americanos, do Trump, que estava para ir aí. Lula liberou! A química do Lula e o Trump já não existe mais. Já está em guerra. O Lula já deu conta que o Trump vai mexer nas eleições do Brasil. Aquele Moraes era intocável. Aquele parece o dono do Brasil. Mas não era ele, é o Lula. Aquilo só, ele fazia como se fosse que ele. Não. Você não entendesse nada, rapaz. Você não brinque com os americanos. Eles só não destruíram o regime do Castro esses anos, porque não lhes importava. Senão, sem nenhum tiro, eles te removem do poder. Eles têm a chave. O segredo do mundo está com eles. Tá ligado? olha a cubana, tá cheio do quê? Das filosofias do Castro. Diz, o capitalismo não pondera o evangelho no Deus Mamon, Deus do dinheiro. Esquece isso. Teresita? Agora vamos lá ver, deixa ainda lá. Tem o capitalista, que tem o seu Deus em Mamon, ok. Mas ele deixa que o Deus do céu se prega na terra dele. E tem o comunismo ateu, que não deixa
Nenhum outro Deus, até o falso, se prega na terra dele. O que você acha? Me fala ainda. Teresita, vamos conversar com a cubilana. Os capitalistas deixam, a sua Constituição diz que o Estado é laico, liberdade religiosa e cristã, sei que cada um pode pregar o que quiser. Ok, o Evangelho vai encontrar espaço para ser pregado. Agora, o Castro não permite, não deixa nada, senão pessoas da conveniência deles. Aprenderam assim com a URSS. O que é que tu achas? Hã? É verdade que o Deus deles é o mamon, é o dinheiro. Mas há liberdade de pregar o Deus verdadeiro. Mas lá que o Deus dele não é dinheiro, nem outro Deus querem que se prega lá. Esses progressistas falam dos capitalistas. Ouviu? Esses são os progressistas. Lutaremos, orgulhoso lutaremos pela paz. São esses. Teresita, não existe progresso. É tudo mentira. Qual o progresso que há em Cuba? Me fala ainda. Mostra-me o progresso dos 50 anos do progresso. Não, eu quero que a Teresita em Cuba a igreja é ligada ao governo 100%. A igreja não faz nada sem o governo dar o sim. Claro! São as ditaduras que fazem assim, como em Angola. E Angola é também assim. Angola finge que a liberdade religiosa é mentira. Só vão te legalizar se você é agenda secreta. Você tem o cartão de militante, és agenda secreta, então tua igreja vai ser legalizada. Ouviu? 50 anos do Partido Progressista Comunista da Cuba. Onde está o progresso? Nem um Corolla. Como é que é? Qual é? Corolla que é? Como é que chama isso aí? O que é? De Angola. Corolla. É difícil ver lá um carro 0 km. Carros antigos. Os Ladas. É que circulam nas estradas. Tudo podre. Mas o povo, como escravo, continua a dizer: ó morte, ó vida, venceremos os capitalistas. Está sempre a gritar: morte ao capitalismo, morte. Nenhum Corolla tem em Cuba. Só o presidente é que tem um Jeep. Se aparecer com um Jeep, vão te prender. Encontraste aonde? Não tem nada em Cuba, pai. Mais de 80 horas sem energia. Não há comida. As pessoas nem sabonete para banhar têm. Sim, o Trump fez esse aperto para incitar o povo a se revoltar. E ele depois não é a mesma coisa que fez com o Irão. Primeiro apertou sanções, depois o povo se revoltou e ele matou, e ele agora foi atacar. Aí ele já falou: depois do Irão vai ser a Cuba. Aleluia. Viu tanta miséria? O teu marido Teresa disse: até lá se te apanham com carne de vaca é crime. Ouviu?
Margarida já foi em Cuba, confirma isso. E o povo escravo ainda está a dizer: pátria ou morte, venceremos. Não, a escravidão, eles não têm culpa nisso. Culpados são porque são pecadores. É os pactos do Fidel. Não é a mesma coisa que está aqui em Angola. Agora não vai começar o quê? As campanhas casa a casa do MPLA. Ainda vão lhe receber, vão lhes levar um quilo de arroz, uma posse de quê? Hein? Vão lhes levar açúcar. O povo vai aplaudir, vai tocar palma. Ainda vai dizer: tua pandula, tua saquidila. Ouviu? E vão lhes falar: vai melhorar. Vai melhorar. Nós vamos melhorar as coisas. Está a ouvir? Vão aceitar. 50 anos. É por causa do quê? Dos pactos. E eu estou a quebrar isso. Olha, agora entendeste a Teresita. Os dois não têm Deus. Mas um deixa que Deus entra. O outro diz: Deus aqui não entra. Salário mínimo, $10. Olha a desgraça. E esses que vêm para fazer trabalho de cooperante, o seu salário é amputado. Tudo vai para Cuba. E agora, o Maduro que lhe sustentava foi capturado. E o Lula também, o Trump está a lhe projetar. Lá é melhor matar um humano que te apanhar comendo um boi. Aí é, mas não deixa os bois comer, que as pessoas comerem a carne de boi, por quê? Eles acham que é quê? É um Deus. Amém. Ah, dizem que as vacas são poucas, então só põem nos lugares de luxo, nos hotéis, para os turistas. Ok, para ganhar dinheiro. Ouviu? Porque os turistas estão a levar dólar lá, para eles se prostituírem e tal, com as prostitutas. Então eles vão deixar dólar. Esse é país assim. Meu Deus. Graças a Deus. Eu não conhecia essa realidade, pá. Essa realidade eu não conhecia. Só as pessoas do governo que comem carne de boi. Ah, irmão do Fidel disse que ele gostava de olhar no sol quando era criança. Consagração. E ainda o povo mesmo dizem: ó morte ou vida, venceremos o inimigo, o capitalismo. Escravidão que faz. E nesse país, quando você é estrangeiro que vai lá, a vida é boa, aí tem tudo para os estrangeiros. Hotéis de luxo. Não é assim que era no comunismo também. Tá ligado. Vamos agora para a outra nossa parte da reunião. Alguém está doente entre vocês? Quando eu falava da política de Angola, os meus adversários pentecostais diziam: ele é político, ele é político. Agora estou falando da política internacional. Fala mais. Diga mais, ele é político. Em nome de Jesus Cristo, todos que estão doentes sejam curados.
O meu Deus, em nome de Jesus Cristo, arranca a enfermidade, a dor no teu corpo. Sai! Receba a cura. Seja livre das pontadas. Seja livre da escravidão. Seja livre. Seja livre da gripe. Qualquer que seja o nome da doença, há um nome que está acima de todos os nomes. E esse nome se chama Jesus. Em nome de Jesus Cristo, recebam a cura. Recebam a cura. Recebam a cura. Recebam a cura. Vai lá ver o bebê agora. Vai chorar, ó Celeste. Não chorou? Agora vai chorar. Receba a cura. Receba. Recebam. Em nome de Jesus. Qualquer que seja a enfermidade, saia. Para a glória de Jesus. O meu Deus vos abençoe. Você que está intercedendo por alguém que está doente, a palavra chega até essa pessoa também. Haja cura. Haja cura. Haja livramento. Haja libertação. Haja restauração. Oh, aleluia! Ele enviou sua palavra e a sua palavra os curou. Eu mando a minha palavra. Sejam todos curados. Para a glória de Jesus. Faz teste agora. Procurador, faz o que você não conseguia fazer. Andar, baixar, sentar, deitar, faz. Levantar. Brother, sister, the pen is gone. Eu tive um acidente a jogar bola. Minha perna ficou na tala. Eu tinha 3 dias para melhorar e andar bem. A minha irmã Ana Márcia disse, vou te meter numa live do meu pastor e ele vai orar para ti. Lembro-me, o pastor atendeu a minha irmã na live, pediu para mim meter a mão na perna e disse, Carlos, você vai viajar, você está curado e vais acabar essa formação e esse emprego já é teu. Consegui embarcar, fiz a minha formação, agora cheguei a Angola, já falei com a minha irmã, quero levar os meus certificados para o Pai, dar a proteção, a sua bênção. Amém. Tamanho poder que se manifestou entre vocês todos os dias. Mas logo às 20 horas voltaremos, porquanto o meu pai está a trabalhar até agora. Eu também estou a trabalhar. Johnny Cardan, Elias manda e determina. É verdade. O colega do Paulo disse, esse teu amigo é muito jovem. O pastor Paulo Baltazar. Isso estava a rir. No domingo passado, às 5 horas de madrugada, ouvi choro de um bebê da vizinhança e eu percebi que o bebê estava incomodado. Os pais estavam a tentar acalmar e nada. Quando percebi isso, tirei o mata-bruxo. Do pescoço e apontei para casa e disse, Elias está na sua terra, fica calmo, bebê. E pedi que com Deus toque o bebê. Pai, depois de alguns minutos, não ouvi mais o choro do bebê. Pedi o relatório do bebê. Quando regressei a casa, confirmaram que o bebê estava incomodado, mas depois ficou calmo. E eu glorifiquei a Deus. Ajudaste a vizinha. E eles não sabem quem lhes ajudou.
Isto é simplesmente maravilhoso. Havia pedido cura para o meu irmão que estava com problema no fígado. Hoje ele já se encontra bem de saúde. Graças a Deus. É muito forte, pá. Não é esse que tinha... Parecia um... Não, esse é outro. Alguém que tinha no coração, parecia um fígado no coração. Simplesmente maravilhoso. É Vitória Maria. Gilvanete, o amigo do Paulo disse, teu amigo muito jovem. Ah, o homem que tem o cinturão de ouro nos seus lombos e um relógio de ouro. E o seu relógio está a marcar a hora 3. Mas logo nos encontramos, porquanto ainda vou voltar lá em cima. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo. Daqui a pouco, porquanto hoje é sexta-feira, amanhã temos que ir para... Então a live termina um bocado cedo, 0 horas ou mais tardar. Então eu entro 20 e pouco. Tempo parpi. Hace 2 dias, eu perdi uma nina de 2 anos em Córdoba, Argentina. Me compadeço desta madre. Clame o Deus de Dios que está em toda a terra, que apareça lá, nena sana, nena salva e sana. El mesmo dia apareceu alabado se Dios de nuestro Pai Elias. Nuestro é nosso, né? Nuestro Pai Elias. Eu entendi. Ele tinha pedido para uma criança que tinha desaparecido, okay? E ele se compadeceu de 2 anos e já apareceu são e salvo. É muito forte. Elias está em toda a terra. A Argentina. Deus bendice vos outros. Aleluia. Estamos juntos. Mas logo nos encontramos. Até já.